Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu desconfortável fazendo um atendimento para um cliente de alta renda, mesmo tendo se preparado ao máximo para aquilo? Você analisou o perfil, estudou os produtos e traçou uma estratégia bem bacana, mas começou a perceber ao longo da conversa alguns sinais sutis ali de uma certa desconfiança. O cliente te ouve, mas se percebe que é com reservas. E ele vai te fazendo algumas perguntas como se ele estivesse te testando, esperando ali alguma falha. E aí, mesmo com todo o seu conhecimento técnico, alguma coisa dentro de você começa a travar. Aquela segurança que você tinha antes da reunião começa pouco a pouco a ir embora. E aí você começa a se apoiar em números, comparações, benchmarks, mas por dentro você percebe que você está tentando convencer ao invés de conduzir. O pior é que isso não acontece porque você é fraco em algum aspecto. Muito pelo contrário, você sabe do que está falando, tem o conhecimento técnico, tem a experiência, tem o preparo, mas ainda assim você percebe que o cliente não te enxerga como uma referência. Essa é uma frustração silenciosa de muita gente do mercado financeiro, profissionais altamente capacitados, mas que ainda não encontraram o caminho para construir uma autoridade que vai além do domínio técnico. Porque sim, a autoridade verdadeira não é só sobre o que você sabe, é sobre como você transmite, é sobre postura, linguagem, posicionamento, escuta. É sobre como o cliente percebe você nos primeiros segundos da conversa. Se você já passou por isso, eu quero te dizer que você não deve se sentir sozinho. E além disso, que existe um caminho para mudar essa situação. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como criar autoridade no atendimento da pessoa física de alta renda, de forma estratégica, prática e verdadeira. Existe uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. No atendimento à pessoa física de alta renda, a autoridade não vem com o seu crachá, não vem com o seu tempo de empresa, não vem com o diploma na parede, nem com as certificações que você lutou tanto para conquistar. A autoridade nesse mercado, ela é sentida. E se você não souber construir essa autoridade de forma rápida, ela simplesmente não existe. Você pode ter 5, 10, 15 anos em grandes instituições financeiras, ter um repertório técnico incrível, conhecer tudo sobre estruturas offshore, previdência, derivativos, produtos complexos, mas se nos primeiros instantes da conversa você não transmitir presença, domínio e escuta, essa bagagem toda desaparece, porque ela não é percebida. Por quê? Porque o cliente de alta renda, ele já passou por muita coisa, ele já foi atendido por muitos profissionais altamente capacitados, como você. Ele já viu um monte de recomendações, já foi bajulado bastante, já foi até pressionado e manipulado. Então, esse tipo de cliente desenvolveu o que eu costumo chamar de radar de autoridade. É quase que intuitivo. Logo no começo da conversa, ele já vai saber. Você está confiante ou inseguro? Você está realmente ouvindo ou só esperando a sua vez de falar? Você realmente domina o que você está dizendo ou está repetindo alguma coisa que teve em algum treinamento? Esse tipo de cliente não precisa que você fale bonito, ele precisa confiar. E confiança nesse jogo é construída com 3 elementos: clareza, postura e coerência. Imagina o seguinte, você atende uma cliente que tem um portfólio de 3 milhões em carteira. Ela tem investimentos diversificados, já foi atendida por diversos outros profissionais, entende de mercado e tem a agenda super disputada. Ela não está ali para aprender com você, ela quer perceber. E logo nos primeiros minutos, se você está preparado para proteger e potencializar o patrimônio dela. E se você falhar nesse primeiro momento, dificilmente ela vai te dar outra chance. E não é arrogância da parte dela, é lógica. Ela trabalhou tão duro para construir aquilo que ela quer proteger. E para isso, ela quer ter uma assessoria de alguém que realmente transmita solidez. A autoridade não é a que você diz que tem, é que a outra pessoa percebe em você. É o que está nas entrelinhas, no seu tom de voz, no tempo que você leva para responder, na forma como você olha nos olhos, na maneira que você conduz e não como você impressiona. É por isso que o domínio técnico, por mais essencial que seja, não sustenta uma relação de confiança com esse público. Você precisa unir conteúdo com comportamento, clareza com escuta, direcionamento com empatia. No mundo da alta renda, autoridade
antecede qualquer sugestão. É o que dá peso para sua fala. E a boa notícia, isso pode e deve ser desenvolvido com estratégia. Então, sim, a autoridade é percebida e você precisa construir isso com clareza, postura e intenção. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta agora. O que acontece quando você tenta construir autoridade, mas não consegue sustentar? Você já viveu isso? Sabe que tem conteúdo, tem bagagem, tem preparo, mas diante de um cliente mais exigente, alguém com muito patrimônio, mais experiência de vida, mais postura, a sua segurança começa a vacilar? É como se você perdesse o chão, mas devagar. Não é uma crise explícita, é um processo interno, é uma pressão que cresce com o silêncio do cliente, com um olhar crítico, com cada pergunta feita em tom de teste. E aí você tenta compensar, você vai para o ataque técnico, cita rentabilidade, índice de Sharpe, correlações, volatilidade, cenários macro, mas lá no fundo você sabe que não está dominando a conversa, você está tentando se proteger. É a clássica armadilha da insegurança. Ela não trava você, na verdade ela te empurra a fazer mais do que você precisa e o cliente percebe isso como insegurança. O mais cruel de tudo isso é que você sabe o que está fazendo, você conhece os produtos, conhece o perfil do cliente, mas não consegue segurar a sua presença quando a tensão se eleva e isso te custa muito caro, porque essa insegurança emocional mina a sua autoridade, ela rouba a clareza do seu discurso e transforma uma reunião que era uma oportunidade num momento super desgastante. Você sai da reunião se sentindo drenado, você entregou tudo que tinha, mas não conquistou nada. Pior, o cliente não te desrespeitou, mas também não demonstrou confiança. E aí, na próxima reunião, você já entra mais tenso, tenta se defender, se fecha e evita o confronto. E pouco a pouco, você começa a evitar esse tipo de cliente. Vai buscando atendimentos mais fáceis, mais previsíveis, onde você não corre o risco de se sentir exposto. E aí, sem perceber, a sua carreira desacelera, você deixa de crescer. Não porque te falta capacidade, mas porque faltou estrutura para sustentar a sua autoridade naqueles momentos em que ela era a mais exigida. Mas você não precisa continuar repetindo esse ciclo. Você precisa de direção, de um método, de um ambiente no qual você possa desenvolver de forma estratégica, comportamento, a escuta, a linguagem e a postura que clientes de alta renda respeitam e confiam. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Os 3 pilares práticos que constroem a autoridade de verdade, mesmo diante do cliente mais exigente. Vamos lá? Se a insegurança é o que desmonta a percepção da autoridade, então a pergunta que a gente quer fazer é: o que sustenta essa autoridade quando chega a pressão? Não é sorte, não é dom, é uma construção. E para quem quer realmente se tornar referência no atendimento à pessoa física de alta renda, existem 3 fundamentos que não podem faltar. O primeiro deles, claro, é a técnica, mas não essa técnica decorada que qualquer pessoa que assistiu a um treinamento pode repetir. É uma técnica com propósito, aplicada, contextualizada, voltada para a tomada de decisão. O cliente de alta renda, ele não quer que você recite o prospecto do fundo. Ele quer entender por que aquilo está sendo indicado para ele, naquele momento de vida dele, que ele está vivendo agora. Digamos que o cliente tenha 52 anos, 2 filhos na faculdade, patrimônio já consolidado. Não adianta falar de retorno passado. A gente tem que falar de preservação, de liquidez para os objetivos dele naquele momento, de gestão tributária eficiente. É aqui que você se diferencia, quando o conteúdo que você entrega resolve aquele problema do cliente e não só enche a conversa com informação. Antes de apresentar qualquer solução, se faça 2 perguntas. Isso é relevante para o momento de vida dele? Isso se alinha com o que ele disse que valoriza? A segunda chave é a escuta, mas não aquela escuta passiva que só reage. É uma escuta ativa, estratégica, a que investiga, que valida, a que organiza o pensamento do cliente junto com ele. Quando você escuta com atenção, você identifica mais do que palavras. Você identifica crenças limitantes, emoções, objetivos não ditos. Um cliente que diz: quero algo mais seguro, na verdade, pode querer dizer: perdi dinheiro antes e ninguém me ouviu, não confio mais no mercado, tenho medo de decepcionar minha família. Quem escuta atentamente e com intenção faz perguntas melhores, não discursos genéricos, e constrói soluções sob medida. Quer destravar a confiança? Usa algumas perguntas como: o que te leva a enxergar risco nesse produto? Me explica melhor o que significa segurança para você hoje. E esse tipo de pergunta muda tudo, porque tira o cliente da defensiva
e coloca ele no centro dessa construção. E o terceiro pilar, talvez o mais ignorado, mas o mais poderoso, a postura. Postura não tem a ver com formalidade exagerada, tem a ver com como você ocupa o espaço emocional naquela conversa. É a calma com que você conduz o diálogo, é a segurança com que você sustenta um silêncio, é a firmeza no olhar quando você diz: essa é a estratégia mais adequada para você agora. O cliente de alta renda, ele testa a todo momento, mas ele não fala isso, ele observa, ele percebe. E o que mais gera confiança nele é perceber a sua capacidade de manter o controle emocional, mesmo quando a conversa sai do script. Você apresenta uma proposta e o cliente franze a testa. Ao invés de você se explicar, você respira e pergunta para ele: o que te chamou a atenção nesse ponto? Essa atitude simples, essa pergunta tranquila, muda o jogo. Ela tira você da defensiva e te coloca de novo no comando. Quando você domina o conteúdo, escuta com atenção e conduz com serenidade, a percepção do cliente muda. Ele não vê mais você como alguém tentando vender alguma coisa para ele. Ele vê você como alguém que merece espaço, confiança e respeito. E se você ainda não se sente nesse lugar, tudo bem, porque isso não é um talento nato, é treino. E se você estiver no ambiente certo, isso se desenvolve rapidamente. Na próxima parte, eu quero te mostrar como esses 3 pilares se manifestam em 2 tipos de profissionais: o que tenta se provar e o que já sabe o que está fazendo. A diferença parece sutil, mas ela muda tudo. Deixa eu te contar 2 histórias. 2 profissionais, 2 atendimentos. Mesmo cliente, mesmos objetivos, resultados completamente diferentes. Um gerente de investimento jovem, bem preparado, certificado, chega para fazer um atendimento a um cliente de alta renda com um patrimônio de investimento de 4 milhões de reais. E aí ele começa falando: esse multimercado aqui tem uma correlação baixa com os principais benchmarks. A volatilidade vem super controlada e o retorno acumulado nos últimos 24 meses passa os 120% do CDI. O cliente escuta, olha, faz um discreto aceno de cabeça, mas não fala nada. O profissional, sentindo essa ausência de feedback, continua. Traz outro produto, cita o IPCA, fala de alocação por estratégia, cita os peers. Lá pela metade da reunião, o cliente cruza os braços e diz: ok, vou dar uma olhada com calma depois. E a reunião termina em 20 minutos. Claro que, como você imagina, nunca mais o cliente deu um retorno. O profissional sai frustrado e pensa que talvez o cliente não tenha um perfil para esses produtos que ele mostrou. Mas a verdade é mais simples e mais dura do que isso. Ele tentou mostrar conhecimento, quando o cliente só queria perceber liderança. Agora, outro profissional, mesmo cliente, mesma proposta, mas a postura completamente diferente. Antes de mostrar qualquer dado ou produto, ele começa fazendo uma pergunta. Me conta um pouco sobre como você tem pensado o seu patrimônio nos últimos anos. O que mudou da pandemia para cá? Aí, obviamente, que o cliente vai começar a se soltar, vai falar dos filhos, da empresa, da falta de tempo para cuidar das coisas financeiras. E aí sim o profissional pode voltar com base nisso e dizer algo como: com tudo isso que você me trouxe, faz sentido a gente pensar numa estratégia com menos ruído e mais previsibilidade? Alguma coisa que te permita respirar mais tranquilo, mesmo naqueles dias que o mercado estiver mais agitado. Veja, não é nada muito técnico ainda, mas o cliente já se sentiu ouvido, percebido, sentiu o respeito. E agora sim vem a parte técnica, mas ela vem com essa direção, ela tem contexto, ela não é mais uma apresentação genérica para todo mundo, ela é uma proposta que tem nome, endereço e propósito. O primeiro profissional dominava o conteúdo, o segundo dominou a conversa. O primeiro tentava provar valor, o segundo gerava valor. O primeiro falava com pressa, com medo do silêncio, o segundo falava com intenção e usava até o silêncio como ferramenta. Você pode ter certeza, o cliente de alta renda não vai falar isso com palavras, mas ele sente e decide nos primeiros minutos com quem que ele quer continuar e com quem ele vai apenas agradecer pela reunião e o cafezinho. Agora eu quero te convidar para uma reflexão honesta. Quantas vezes você já foi esse primeiro profissional e ainda achou que estava indo tudo bem? Quantas vezes você falou demais, escutou de menos e ainda saiu da reunião com aquela sensação de que faltou alguma coisa? E se você tivesse virado o jogo aí? Se você tivesse feito a leitura certa, usado o tempo certo, feito a pergunta certa? Que tipo de carreira você estaria construindo agora? O que separa esses 2 profissionais não é talento, é método, é treino. Se você quiser desenvolver essa postura de verdade, com profundidade,
com prática, com acompanhamento, então fica comigo, porque agora eu vou te apresentar o caminho que vem transformando a forma como muitos profissionais têm se posicionado diante dos clientes de alta renda. Se até aqui você sentiu que está na primeira metade da jornada, se viu tentando se provar, lidar com insegurança ou sentindo que tem mais a entregar do que consegue mostrar, então chegou a hora de fazer um movimento real. Porque a verdade é uma só. Você pode continuar tentando sozinho, tentando ganhar confiança só com o tempo, tentando entender o cliente de alta renda só pela convivência, tentando aprender e conduzir atendimentos estratégicos na base do erro e do acerto. Ou você pode escolher um caminho que te prepara de forma intencional, prática e direta para isso. Na FK Partners, a gente sabe que o desafio não é só entender produtos, mas sim em se tornar o profissional que o cliente escuta e respeita. Por isso, a gente criou o MBA de Estratégias Comerciais e Investimentos para a Pessoa Física. Um MBA construído com um objetivo muito claro: te preparar para atuar com excelência no segmento mais estratégico do mercado, o atendimento à alta renda. Aqui, você não vai encontrar teoria solta, você vai encontrar workshops semanais com aplicação direta, mentorias com quem vive isso no dia a dia e uma base sólida para certificações como o CFP. E o mais importante, desenvolvimento de postura, linguagem, condução. Você vai sair com ferramentas práticas, com método, com clareza sobre o que fazer antes, durante e depois das reuniões com esse público. E não para por aí. Ao final do MBA, você será indicado para, no mínimo, uma entrevista real no mercado, com apoio direto da nossa rede. Esse MBA não é sobre preencher uma linha no seu currículo, é sobre mudar totalmente a forma como você se apresenta, como você conduz e, mais do que isso, como você é percebido. É para quem não quer ser só técnico, é para quem quer ser estratégico, respeitado, relevante. Se você entendeu o que está em jogo, então você já sabe. Conhecimento sem posicionamento não gera autoridade. Técnica sem comportamento não gera confiança. E talento sem método não constrói carreira. Se isso faz sentido para você, clica aqui no link. Porque no fim a decisão é sua, mas ela começa aqui.